Sr. Presidente, queria cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa. Sra. Ministra, antes de começar a analisar o documento de estratégia orçamental em maior detalhe, penso que o Partido Socialista tem-no dito várias vezes, este Governo perdeu toda e qualquer credibilidade. É incompreensível que todos os anos haja sucessivos DEUs que não têm qualquer relação com o anterior. É incompreensível que, e aliás a Sra. Ministra podia aproveitar para explicá-lo aqui, que o Governo diga uma coisa e 15 dias depois faça exatamente o contrário. A palavra dos políticos tem uma importância fundamental em política e lamento dizê-lo, Sra. Ministra, mas aquilo que se tem assistido com este Governo, e não é algo que tem melhorado, é algo que se tem degradado cada vez mais, é uma degradação pública da palavra e da imagem das instituições como não há memória na democracia portuguesa. E isso obviamente que não pode deixar de ter impacto, quer sobre a qualidade da governação deste Governo, como sobretudo da confiança que os portugueses podem ter ou não ter, neste caso não parece que tenha muita em relação a este Governo. Um exemplo disso é, por exemplo, a comparação deste DEU com o ano passado. O Partido Socialista tem dito várias vezes que este Governo duplicou a austeridade, mas há uma coisa fascinante quando comparamos os dois últimos DEUs, é que o Governo não só duplica a austeridade, como triplica a austeridade que o próprio Governo anunciou que ia fazer no DEU passado. Eu falo de 2015, o DEU 2013, 2017 dizia que o Governo em 2015 ia apenas fazer a austeridade de 400 milhões de euros. E agora, subitamente, num contexto onde o discurso do Governo é que estamos melhor e que as expectativas de retoma que não existiam antes, já não são 400 milhões de euros, são 1.300. Portanto, Sra. Ministra das Finanças, a primeira pergunta, onde é que isso apareceu? Porquê? De repente, num ano que a Sra. Ministra diz que ficou melhor, com indicadores económicos que a Sra. Ministra diz que são melhores, com perspectivas que são melhores, porque é que o Governo carrega desta forma na austeridade, desmentindo o seu próprio DEU, que supostamente é um documento que serve para orientar as expectativas de médio e longo prazo, coisa que os sucessivos documentos apresentados por este Governo manifestamente não fazem. É também, a Sra. Ministra falou aqui do emprego. A Sra. Ministra deve ter feito uma leitura algo precipitada dos dados hoje do INE. É que a sua celebração da taxa de desemprego ter baixado para 15,1 é igual à de um país que sofre uma guerra, a população ativa cai para metade, o desemprego cai para metade e grita sucesso. É que não há nenhum sucesso nos números do emprego hoje conhecidos, Sra. Ministra. Não há nenhum sucesso. A razão pela qual a taxa de desemprego baixa é porque a população ativa cai 60 mil num trimestre. E já agora, Sra. Ministra, um comentário a isto. O que é isto de uma queda da população ativa de 60 mil pessoas num trimestre? Penso que isto nunca foi visto em Portugal. Obviamente que não será tudo imigração, será certamente muita gente que, por ter perdido os apoios sociais, desistiu de procurar emprego e saiu da população ativa, mas, repito, a queda do subsídio de desemprego não é um sucesso do país, é uma tragédia. Porque há menos população ativa e já agora menos 60 mil e há menos 40 mil empregos. E olhando para o que se passou durante o ano passado, portanto, entre o primeiro trimestre de 2013, que supostamente tínhamos batido no fundo no primeiro trimestre de 2013, mas isso não aconteceu assim no emprego. Porque se não tivesse havido uma mais do que duplicação de pessoas que estão consideradas ocupadas por causa das políticas ativas de emprego, portanto, emprego público, se não tivesse havido esse crescimento anormal, passámos de 60 mil para 100 e tal mil, foi mais do dobro, nós tínhamos tido, na prática, não só uma queda da população ativa, mas também uma queda do emprego. Porque se nós olharmos, e olhando agora só para o último trimestre de 2013 e para o primeiro de 2014, o setor privado, que a Sra. Ministra não se cansa de dizer que já tem um enorme dinamismo de criação de emprego, destruiu 100 mil empregos. 100 mil empregos destruídos pelo setor privado no último trimestre de 2013 e no primeiro de 2014. 100 mil. E só não destruímos 100 mil empregos porque no último trimestre de 2013 se criaram 40 e tal mil ou 50 mil de empregos, entre aspas, públicos. O Partido Socialista não tem qualquer problema com as políticas ativas de emprego. Até as defende. Agora, o que elas não podem servir é para mascarar e para alimentar uma narrativa de o setor privado está cheio de dinamismo e está aí a retoma, quando isso é pura e simplesmente falso. Repito, no último trimestre de 2013 e no primeiro houve 100 mil empregos destruídos no setor privado. Portanto, um comentário a esta dinâmica do mercado de trabalho que desmente um pouco a sua ideia da retoma e, aliás, não é só a dinâmica do mercado de trabalho que o faz. Se nós olharmos para a maioria dos indicadores, produção industrial, índice de volume de negócios de serviço, índice de volume de negócios do comércio e retalho, o consumo de eletricidade, que tem uma correlação quase perfeita com o PIB, aquilo que este primeiro trimestre nos diz é que o Governo viveu de facto, o país viveu de facto, sinais de retoma económica o ano passado.
mas foi porque a política do Governo foi travada. E no momento em que esse efeito se esvai e que o Governo, não aprendendo nada com o que aprendeu em 2013, repete a austeridade, lá se vai a retoma. Isto não é o Partido Socialista a inventar, não são dados oficiais. Nós já temos vários dados em cadeia negativos, já temos dados homólogos negativos no primeiro trimestre, quando comparado com o primeiro trimestre de 2013, que foi o pior de sempre. E, portanto, Sr. Ministro das Finanças, o que nós temos aqui é, na melhor das hipóteses, a estagnação económica. Não há qualquer retoma. Os bons sinais que aconteceram à economia do ano passado não têm qualquer relação com a política deste Governo. Aliás, dissemos isso ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento da semana passada. O orçamento retificativo, como o Conselho das Finanças Públicas bem demonstrou, quando comparado com o cenário base do orçamento para 2013. Portanto, o orçamento retificativo de maio, quando comparado com o cenário base, é na prática um orçamento keynesiano, face ao cenário base, não é face ao ano anterior. Porque são obrigados a repor salários e pensões, dizem que vão substituir com políticas de austeridade e como o Partido Socialista sempre disse, e como o Conselho de Finanças Públicas confirmou, não substituíram nada. E, portanto, o que tivemos foi, face ao orçamento inicial, tivemos apenas um orçamento retificativo expansionista. É normal que a procura interna recupere. Também temos outros dados. O consumo público era suposto no orçamento retificativo cair 4%, caiu 1 e pouco. E o consumo público é uma componente que está diretamente relacionada com o PIB, faz aliás parte do PIB. Portanto, é natural que o PIB tenha crescido. Quando este efeito desaparece e este Governo repete a austeridade que tinha feito para trás, não aprendendo nada, regressa à estagnação, veremos se não voltamos a entrar em recessão. Agora, retoma não há certamente, nem no emprego, nem em nenhum destes indicadores que eu aqui lhe referi. E, aliás, a UTAU, na análise que faz do DEO, levanta alguns dados que são muito preocupantes e para os quais o Partido Socialista gostava de ver um comentário da Sra. Ministra. O primeiro prende-se com o investimento. Se há característica que este DEO tem face aos DEOs anteriores, é uma revisão muito significativa em baixo dos dados do investimento. E a UTAU estima, e eu gostava de um comentário da Sra. Ministra, é este dado, que o investimento líquido do país, a formação bruta, a formação líquida de capital fixo, será negativa no horizonte 2011-2018. Sra. Ministra das Finanças, não há maior exemplo de uma década, nem é bem perdida, é destruída do que este comportamento do investimento. Na prática, até 2018, o que estes dados nos dizem, se forem verdadeiros, é que o que estamos a fazer é a destruir estruturalmente o país. Nós estamos a fazer o equivalente a pôr bombas todos os anos no país, a destruir capacidade produtiva. O investimento negativo é isso que faz. Se eu tirar uma bomba para um parque industrial, tenho investimento negativo. E a Sra. Ministra das Finanças, com estes dados, o que nos diz é que estaremos a tirar bombas para o tecido produtivo do país até 2018, com investimento líquido negativo. Aliás, já não sei se era o FMI ou a Comissão Europeia, num dos relatórios da última avaliação já dizia isso, que nós tínhamos um investimento líquido de menos 3 ou 4% do PIB. Agora não me lembro exatamente de cor, mas era muito elevado. A Sra. Ministra das Finanças, sem investimento, como bem sabe, não há transformação estrutural nem reposição de nada. E, aliás, mais uma vez, os dados confirmam-nos isso. Nós tivemos um crescimento, o Partido Socialista sempre disse que as exportações estavam a desacelerar e fortemente dependentes dos combustíveis. O que é que aconteceu este ano no primeiro trimestre? Tivemos um agravamento da balança de bens de mais de 600 milhões de euros. Repito, um agravamento da balança de bens de mais de 600 milhões de euros. Porquê? Porque as exportações estão em fortíssima desaceleração, cresceram 1 e pouco por cento, e as importações crescem 6%. Tendo em conta isto, e tendo em conta que no quinquênio deste DEO se prevê que o crescimento nominal do PIB vai ser menor do que no quinquênio antes da crise, nós tínhamos, entre 2003 e 2007, PIB nominal cresceu em média 3,7% ao ano. E, segundo as contas do seu Ministério, no quinquênio 2014-18 vai crescer menos 3%. Com investimento negativo, com este crescimento inferior ao tal da década perdida. No momento em que saímos de recessão, lá volta o desequilíbrio externo com o crescimento das importações maior que as exportações. Portanto, não há qualquer transformação estrutural, Sra. Ministra. Perante isto, como é que é possível nós acreditarmos no que quer que seja, e tendo em conta o historial deste Governo, como é que nós podemos olhar para este documento e chamar-lhe outra coisa que não uma despodurada estratégia eleitoral e um documento de mistificação? Porque ele, de facto, não permite sustentar qualquer futuro melhor que o presente e, sobretudo, não permite sustentar qualquer futuro melhor do que a alegada década perdida que antecedeu a crise. Portanto, Sra. Ministra das Finanças, há aqui um conjunto de dados que penso ser da maior importância serem esclarecidos e comentados pela sua equipa, ou pela Sra. Ministra, porque, de facto, eles põem em causa algum do otimismo e das celebrações feitas por este Governo nos últimos tempos, como o Partido Socialista tem dito e continuará a dizer enquanto esta política se mantiver, não tem qualquer razão de ser. Obrigado. Muito obrigado, Sr.